Você sabia que seu cérebro pode estar se deteriorando silenciosamente há anos, e que durante todo esse tempo seus olhos estiveram tentando avisá-lo, sem que ninguém lhe ensinasse a escutá-los? É exatamente isso que a ciência está descobrindo neste momento, e é sobre isso que vamos falar hoje. Porque o Alzheimer não surge da noite para o dia. Não é uma tempestade que chega sem aviso. É mais parecido com uma rachadura na parede de uma casa, pequena no começo, quase invisível, mas que cresce durante anos antes que o teto comece a desabar. O problema é que ninguém nos ensinou a olhar para essa parede. Ninguém nos disse onde estavam as rachaduras. E hoje eu vou mostrá-las a você. Quero que você pense por um momento em alguém que conhece, ou talvez em você mesmo. Alguém que um dia começou a esquecer onde deixou as chaves, que confundia os nomes de pessoas próximas, que de repente já não era mais a mesma pessoa. E todos dizíamos a mesma coisa. É a idade. É o estresse. Isso acontece com todo mundo. Mas a verdade é que muito antes desse primeiro esquecimento, o corpo já estava enviando mensagens. Mensagens que estavam bem diante dos nossos olhos. Literalmente. O que os pesquisadores descobriram nos últimos anos é algo que muda completamente a forma como entendemos essa doença. Seus olhos não são apenas órgãos que permitem enxergar o mundo. Seus olhos são uma extensão direta do seu cérebro. As células que formam a retina, aquela fina camada localizada no fundo dos olhos, são neuroníons. São células nervosas do mesmo tipo das que são danificadas no Alzheimer. E isso significa algo muito importante. O que está acontecendo com o seu cérebro também está acontecendo com os seus olhos ao mesmo tempo, anos antes de surgir o primeiro sintoma. Neste vídeo vou mostrar 5 sinais concretos que seus olhos podem estar apresentando neste exato momento. Sinais documentados por pesquisas científicas sérias e que quase nenhum médico irá mencionar em uma consulta de 15 minutos, porque o sistema simplesmente não foi projetado para a prevenção. Foi projetado para o diagnóstico tardio, quando muitas vezes já há pouco a ser feito. Mas você está aqui. Você está observando os sinais antes do tempo. E isso é exatamente o que faz a diferença. Agora, quero ser sincero com você desde o início, porque você merece honestidade. O que vamos abordar hoje não é um diagnóstico. Não substitui uma consulta médica. É informação. É ciência. É o tipo de conhecimento que devolve a você o poder sobre sua própria saúde. Que permite chegar ao médico com perguntas inteligentes. Que permite tomar decisões hoje, em vez de se arrepender amanhã. Porque existe algo que a medicina convencional muitas vezes esquece de dizer. O cérebro humano possui uma capacidade extraordinária de adaptação e proteção, desde que você lhe forneça as ferramentas corretas. E essas ferramentas nem sempre vêm dentro de uma caixa de remédios. Quero que você fique até o final deste vídeo, porque no último bloco vou falar sobre 4 atitudes concretas que você pode começar a colocar em prática hoje mesmo, provavelmente com coisas que já tem em casa, e que possuem respaldo científico real para proteger tanto seus olhos quanto seu cérebro. Não são milagres. São hábitos. E hábitos, quando aplicados a tempo, podem mudar completamente o rumo da história. Então venha comigo. Vamos começar entendendo por que seus olhos sabem aquilo que seu cérebro ainda não se atreve a mostrar. Para entender o que seus olhos estão tentando lhe dizer, primeiro precisamos compreender algo que a maioria das pessoas nunca ouviu explicar. E é um fato tão surpreendente que, quando você ouvi-lo pela primeira vez, mudará para sempre a forma como enxerga seus próprios olhos. O olho humano é o único lugar de todo o corpo onde podemos observar um neurônio vivo sem cirurgia, sem procedimentos invasivos, sem precisar abrir nada. A retina, essa camada extremamente fina que reveste o fundo do olho, é formada por células nervosas reais. Neuroníons. Do mesmo tecido, da mesma origem embrionária e com o mesmo tipo de funcionamento dos neuroníons do córtex cerebral. Quando um médico ilumina seus olhos e observa o fundo ocular, ele está literalmente observando uma parte do seu sistema nervoso central. Está observando uma extensão do seu cérebro. Pense da seguinte forma. Imagine que seu cérebro seja um rio profundo correndo sob a terra. Você não consegue vê-lo diretamente. Não pode tocar sua água para saber se está limpa ou contaminada. Mas existe um único ponto em todo o percurso onde esse rio sobe à superfície e passa sob um vidro transparente. Esse vidro é o seu olho. E tudo o que acontece nesse vidro, a cor da água, a velocidade da corrente, as partículas que flutuam, reflete exatamente o que está acontecendo naquele rio profundo que você não consegue enxergar. É isso que os pesquisadores começaram a compreender nos últimos anos. E os resultados são tão importantes que estão redefinindo a forma como o Alzheimer é estudado e detectado no mundo inteiro.
Na Universidade Duke, nos Estados Unidos, e em diversos centros de pesquisa da Europa e da Ásia, cientistas vêm utilizando uma tecnologia chamada tomografia de coerência óptica. Em termos simples, é como uma fotografia de altíssima precisão do interior do olho. E o que eles encontraram deixou muitos pesquisadores impressionados. Em pessoas que ainda não apresentavam qualquer sintoma cognitivo, nenhum esquecimento, nenhuma confusão, nenhum sinal clássico de Alzheimer, já existiam depósitos na retina de uma proteína chamada beta-amiloide. A mesma proteína que se acumula no cérebro dos pacientes com Alzheimer estava presente nos olhos anos antes de o cérebro apresentar qualquer sinal detectável pelos métodos tradicionais. Isso tem uma implicação enorme. Significa que o processo que leva ao Alzheimer não começa quando você esquece o nome do seu neto. Começa muito antes. E seus olhos estão registrando esse processo silenciosamente há muito tempo. Agora, por que isso acontece? Porque o mesmo dano aparece nos olhos e no cérebro ao mesmo tempo. A resposta está em algo que a ciência moderna identifica como a origem de quase todas as doenças crônicas relacionadas ao envelhecimento: a inflamação silenciosa e o estresse oxidativo. Quando o corpo vive em um estado de inflamação crônica, esse incêndio lento e invisível alimentado por má alimentação, noites mal dormidas, estresse acumulado e falta de atividade física, esse fogo não queima apenas em um lugar. Ele queima em todo o organismo simultaneamente. E os tecidos mais delicados, aqueles que exigem mais oxigênio e nutrientes, são os primeiros a sofrer. O cérebro é um deles. A retina é outro. Ambos compartilham a mesma vulnerabilidade porque compartilham a mesma origem biológica. O estresse oxidativo, que é basicamente o dano causado por moléculas instáveis chamadas radicais livres, afeta simultaneamente os neuroníons cerebrais e as células da retina. Não é coincidência. É biologia. E é exatamente por isso que, quando começa a existir deterioração em um deles, já existe deterioração no outro. O rio e o vidro sofrem juntos. Isso também explica por que tantas pessoas que desenvolvem Alzheimer tiveram anteriormente problemas visuais que nunca foram levados a sério. Uma sensibilidade incomum à luz. Dificuldade para distinguir determinadas cores. Um campo visual que parecia ter ficado um pouco mais estreito. Pequenas alterações que médicos atribuíram à idade, ao cansaço ou à necessidade de trocar os óculos, mas que, na realidade, eram o vidro mostrando o que estava acontecendo no rio. Você pode estar pensando neste momento. Mas como saber se esses sinais estão acontecendo comigo? Como saber se aquilo que sinto nos olhos faz parte desse processo ou é apenas consequência da idade? Essa é exatamente a pergunta certa. E ela tem 5 respostas concretas. 5 sinais específicos, documentados cientificamente, que você pode reconhecer sem nenhum equipamento especial, apenas prestando atenção ao que seu corpo já está tentando comunicar. É sobre isso que vamos falar agora. Quero lhe pedir uma coisa enquanto me acompanha. Não ouça essas informações como se fossem destinadas a outra pessoa. Ouça pensando em você. Pensando no que percebeu nos seus próprios olhos nos últimos meses ou no último ano. Porque muitas vezes só reconhecemos algo quando alguém finalmente dá um nome para aquilo que já estávamos sentindo. Primeiro sinal: dificuldade para distinguir cores semelhantes. Não estamos falando de daltonismo. Não estamos falando de alguém que sempre teve dificuldade para diferenciar vermelho e verde. Estamos falando de algo que surge gradualmente. Algo que antes não acontecia. Uma nova dificuldade para diferenciar tons muito próximos no espectro de cores. Por exemplo, azul e cinza. Verde claro e amarelo. Bege e branco. Pesquisas mostram que pessoas em estágios pré-clínicos do Alzheimer, indivíduos que ainda não receberam diagnóstico, já apresentam redução na capacidade de distinguir esses tons intermediários. Isso acontece porque as células ganglionares da retina, que são neuroníons, começam a se deteriorar antes de outras estruturas. E essas células são justamente responsáveis pelo processamento do contraste e da diferenciação das cores. Se você percebeu que está mais difícil combinar roupas porque as cores parecem mais parecidas, ou que em ambientes com pouca iluminação os tons se confundem mais do que antes, isso merece atenção. Segundo sinal: sensibilidade extrema à luz. Não estou falando de sair ao sol do meio-dia e precisar fechar os olhos. Isso é normal. Estou falando de uma fotofobia que surge em situações que antes não incomodavam. Por exemplo, luzes de supermercado. Faróis de carros à noite. A tela do celular em um ambiente comum. Quando o nervo óptico começa a processar estímulos de forma alterada e existe inflamação nas vias visuais, a tolerância à luz muda. O sistema nervoso se torna mais reativo, mais sensível.
menos capaz de filtrar estímulos. E essa hipersensibilidade não é apenas um problema dos olhos. Ela pode indicar que algo na comunicação entre os olhos e o cérebro já não funciona com a mesma eficiência de antes. Terceiro sinal: dificuldade para acompanhar objetos em movimento. Muitas pessoas ignoram esse sinal porque parece pequeno. Mas ele pode ser importante. Você percebe dificuldade para acompanhar com os olhos. Um pássaro voando. Uma criança correndo. Os créditos passando na televisão. Pode surgir a sensação de que os olhos ficam para trás. Como se o mundo em movimento tivesse se tornado mais difícil de acompanhar. Esse sinal está relacionado à área do córtex visual responsável pelo processamento do movimento. E essa é uma das primeiras regiões a apresentar redução de atividade em exames cerebrais realizados em pessoas com risco aumentado para Alzheimer. Quando a retina envia informações sobre um objeto em movimento e o cérebro demora mais para processá-las, esse atraso pode ser percebido como um leve desconforto. Não necessariamente dor. Apenas a sensação de que algo já não está tão ajustado quanto antes. Quarto sinal: redução da visão periférica. A visão periférica é tudo aquilo que você consegue enxergar sem mover os olhos. Tudo que está nas laterais enquanto você olha para frente. Existe uma forma simples de perceber se ela diminuiu. Pergunte a si mesmo. Nos últimos tempos você tem sofrido pequenos acidentes que antes não aconteciam? Por exemplo, bater o ombro na lateral de uma porta. Não perceber um objeto ao seu lado até quase pisar nele. Tropeçar em algo que estava dentro do seu campo visual. Estudos de longo prazo observaram uma redução gradual da visão periférica em pessoas que posteriormente desenvolveram demência. Não se trata apenas de coordenação. Pode refletir uma diminuição na quantidade de informação visual que o cérebro consegue processar automaticamente. Quinto sinal: ressecamento ocular crônico associado a mudanças na aparência dos olhos. O ressecamento persistente dos olhos, aquela sensação constante de areia, peso nas pálpebras ou visão embaçada ao final do dia, está relacionado ao funcionamento do sistema nervoso autônomo. Esse sistema controla automaticamente funções como produção de lágrimas. Dilatação das pupilas. Lubrificação ocular. Quando ocorre deterioração das redes neurais, o sistema autônomo pode começar a falhar em pequenas tarefas. E os olhos costumam perceber isso antes de outras partes do corpo. Você já sentiu alguma dessas alterações? Reconhece algum desses sinais em alguém da sua família? Não quero que você termine este vídeo com medo. Quero que termine com clareza. Porque identificar esses sinais não representa o fim de nada. Representa o começo de algo. É o momento em que você deixa de ser um observador passivo do próprio envelhecimento e passa a tomar decisões baseadas em informação. E isso muda tudo. Chegamos à parte mais importante de todo este vídeo. Até aqui falamos sobre sinais, pesquisas científicas e sobre o que pode estar acontecendo silenciosamente no seu cérebro e nos seus olhos sem que você perceba. E eu sei que parte dessas informações pode parecer pesada. Pode gerar preocupação. Mas quero que você respire fundo por um instante, porque o que vem agora é exatamente o motivo pelo qual valeu a pena chegar até aqui. Se o seu corpo está enviando sinais, isso não é uma condenação. É uma oportunidade. É a sua biologia falando com sinceridade. Dizendo que ainda há tempo. Que ainda existe margem para agir. Que ainda há um caminho pela frente. E você está aqui assistindo a este vídeo, prestando atenção. Isso significa que já tomou a decisão mais importante de todas. A decisão de não ignorar os sinais. O cérebro humano possui uma capacidade que durante muito tempo foi subestimada pela ciência. Ela se chama neuroplasticidade. Isso significa que o cérebro não é uma estrutura fixa, acabada e condenada a se deteriorar sem reação. O cérebro muda. Se adapta. Cria novas conexões. Reorganiza circuitos. E pode até compensar danos quando recebe as condições adequadas. E essas condições nem sempre vêm de uma receita médica. Muitas vezes elas vêm de pequenas decisões cotidianas mantidas ao longo do tempo. É exatamente sobre isso que vamos falar agora. Primeiro hábito: nutrir os olhos e o cérebro ao mesmo tempo. Existem 2 nutrientes que a ciência identificou como especialmente protetores tanto para a retina quanto para os neurônios cerebrais. Eles se chamam luteínas e axantina. Esses nutrientes estão presentes em alimentos que provavelmente você já conhece. Gema de ovo, espinafre, brócolis amarelo. Um grande estudo chamado AREDS 2, realizado com milhares de participantes durante vários anos, demonstrou que esses nutrientes ajudam significativamente a proteger os tecidos visuais. E, considerando tudo o que falamos até agora,
Proteger a retina também significa proteger parte do sistema nervoso mais vulnerável. Você não precisa começar comprando suplementos caros. Precisa apenas de consistência. Uma gema de ovo no café da manhã. Um punhado de espinafre ou couve no almoço. Pequenas ações. Reais. Sustentáveis. Segundo hábito, recuperar a exposição à luz natural da manhã. Este conselho parece simples demais. E justamente por isso muita gente o ignora. Mas existe uma ciência sólida por trás dele. O cérebro possui um sistema de limpeza chamado sistema linfático. Durante o sono profundo, esse sistema ajuda a remover resíduos metabólicos acumulados ao longo do dia. Entre esses resíduos estão proteínas como a beta-amiloide, mencionada anteriormente. O funcionamento desse sistema depende diretamente da qualidade do sono. E a qualidade do sono depende do ritmo circadiano. E o ritmo circadiano é regulado principalmente pela exposição à luz natural nas primeiras horas do dia. Por isso, sair ao ar livre por cerca de 10 a 15 minutos pela manhã, recebendo luz natural nos olhos, sem olhar diretamente para o sol, não é apenas um hábito agradável. É uma instrução biológica. É uma maneira de sincronizar o relógio interno que determina quando seu cérebro irá se recuperar e realizar seus processos de limpeza. Terceiro hábito: movimentar os olhos de forma consciente. Os olhos, como qualquer parte do sistema nervoso, precisam de estímulo para permanecer ativos. Existe uma prática simples que consiste em acompanhar objetos em movimento. Ler em voz alta. Alternar o foco entre objetos próximos e distantes. Observar conscientemente diferentes pontos do ambiente. Isso não é apenas um exercício visual. É um exercício neurológico. Cada vez que você movimenta os olhos de forma intencional e acompanha um objeto em movimento, ativa circuitos cerebrais ligados à memória, à atenção e ao processamento cognitivo. A estimulação visual ativa também a estimulação cerebral. E manter esses circuitos funcionando é uma das formas mais acessíveis de preservar a plasticidade neuronal. Quarto hábito: reduzir a inflamação do organismo. Lembre-se do incêndio silencioso de que falamos anteriormente. A inflamação crônica de baixo grau. Ela afeta simultaneamente a retina e os neurônios. E esse incêndio possui combustível. Grande parte desse combustível vem da alimentação. Da privação de sono. Do estresse crônico. Do sedentarismo. Dois aliados naturais frequentemente estudados pela ciência são cúrcuma com pimenta do reino. A cúrcuma contém um composto chamado curcumina. Em estudos experimentais, a curcumina demonstrou potencial para reduzir marcadores inflamatórios e interferir em processos relacionados ao acúmulo de beta-amiloide. A pimenta do reino aumenta significativamente a absorção da curcumina pelo organismo. Não é magia. É bioquímica. Ômega 3. Encontrado principalmente em peixes gorduros ou sardinhas almen de linhaça. Os ácidos graxos ômega 3 participam da estrutura das membranas neuronais e possuem propriedades anti-inflamatórias amplamente estudadas. Reflexão final. Quero terminar dizendo algo que vai além dos olhos e do cérebro. Você não é apenas um número em um prontuário médico. Não é uma estatística sobre envelhecimento. Você é uma pessoa com história. Com experiências. Com memórias construídas ao longo de décadas. Com pessoas que precisam da sua presença, da sua lucidez e da sua companhia. Proteger sua mente significa proteger tudo isso. Significa proteger as conversas no café da manhã. As histórias da sua vida. Os nomes dos seus filhos e netos. As lembranças que fazem de você quem você é. O caminho não precisa ser perfeito. Ninguém está pedindo que você mude toda a sua vida de uma vez. Existe apenas um pedido para hoje. Escolha um desses 4 hábitos. Apenas um. Aquele que parecer mais fácil de começar. E comprometa-se a praticá-lo durante as próximas 3 semanas. Só isso. Porque grandes transformações raramente começam com grandes decisões. Elas começam com uma pequena ação repetida todos os dias. Com constância. Com paciência. Com intenção. Se este conteúdo abriu seus olhos para algo que você não conhecia, ou se você reconheceu algum desses sinais em você ou em alguém próximo, compartilhe essa informação. Às vezes, um simples compartilhamento pode fazer mais diferença do que imaginamos. Nos vemos no próximo vídeo.